pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Cláudia para mais uma semana de extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil. Essa semana, em comemoração ao Dia da Mulher, vamos ouvir a biografia de uma mulher extraordinária que mudou significativamente o papel da mulher com relação aos direitos de voto e à igualdade de direitos políticos no Brasil. Vamos ouvir a biografia de Berta Lutz, uma feminista pioneira. Berta nasceu no dia 2 de agosto de 1894 em São Paulo e morreu no dia 16 de setembro de 1976 no Rio de Janeiro. Vamos lá? Ela poderia ter sido apenas a filha do famoso cientista brasileiro Adolf Lutz, o fundador da medicina tropical no país. Mas Berta Maria Júlia Lutz não ficou à sombra de seu pai e entrou para a história como uma das primeiras e mais importantes feministas do Brasil. Sua luta mudou significativamente o papel da mulher na política. Sem ela, talvez o voto feminino e a igualdade de direitos políticos tivessem de esperar para além de uma década, de 1930, até virar realidade. Para nossa sorte, Berta brigou pelo que acreditava em uma época em que as mulheres precisavam pedir autorização dos maridos até para trabalhar fora de casa. Filha do sanitarista e da enfermeira inglesa Amy Fowler, Berta nasceu em São Paulo em 1894 e, ainda menina, ajudou a mãe nas escolas que ela havia criado, uma para meninos pobres e outra para vendedores de jornais. Como seu pai não confiava na qualidade da educação superior no Brasil, foi enviada ainda na adolescência à Europa para terminar os seus estudos. Curiosa e boa aluna, cursou biologia na Sorbonne, em Paris. Foi ali que duas de suas paixões ganharam corpo, o feminismo e as ciências. No começo do século XX, a Europa fervia com o movimento sufragista. Quando Berta voltou ao Brasil, em 1918, trouxe não só seu diploma debaixo do braço, como também uma cabeça cheia de ideias feministas. Ela usou como principal arma os argumentos, e era boa com as palavras, chegando até a se arriscar em poesias ousadas para os padrões da época. Como feminista, seu primeiro ato público foi divulgar uma carta na Revista da Semana, ainda no final de 1918. Era uma resposta a um jornalista que acreditava que o movimento sufragista na Europa e nos Estados Unidos nada tinha a ver com as brasileiras. Berta criticou o tratamento dado pelos homens à causa e convidou as mulheres a se organizarem em associações de luta pelos seus direitos. Começava aí um importante capítulo do movimento sufragista no Brasil, do qual Berta foi a maior representante. Para ela, as mulheres não só precisavam ter o direito ao voto e aos cargos políticos, mas também ao trabalho e à educação, para se livrar da dependência dos homens. Ela mesma era financeiramente independente, nunca se casou, algo bastante incomum para o seu tempo. Em 1919, Berta prestou concurso para o Museu Nacional do Rio de Janeiro e se tornou a segunda brasileira a entrar para o serviço público. Nas 4 décadas em que trabalhou lá, desenvolveu importantes pesquisas, especialmente relacionadas a anfíbios, e ganhou reputação internacional como cientista e defensora dos museus e da educação feminista. Também esteve no grupo que criou a Associação Brasileira de Educação em 1924. Bióloga, feminista, ativista política, musicista, poeta, preocupada com o ensino, a natureza e a igualdade no trabalho, Berta desempenhou muitos papéis e viajou o mundo para conciliar todos eles, lutando por uma causa ainda atual nos dias de hoje, como a igualdade salarial entre homens e mulheres. Aos 25 anos, uniu-se a outras feministas e fundou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, uma semente para a criação da Federação Brasileira do Progresso Feminino, em 1922. A entidade, presidida por Berta, tinha como principal bandeira o voto e o Congresso Nacional como palco de atuação preferido. Incansáveis sufragistas chegavam a coletar 2.000 assinaturas
o que era muito para pressionar os senadores. Não deu certo, mas a derrota não as desanimou. Berta até decidiu cursar direito para ampliar suas armas. E um ano antes de se formar, viu seu sonho se realizar. Em 24 de fevereiro de 1932, um decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas permitiu o voto facultativo feminino. As francesas só conseguiram esse direito em 1944. Mas faltava muito a conquistar, inclusive o direito de ser eleita a um cargo político, o que aconteceu pouco tempo depois, por pressão da FBPF. Berta fez parte do comitê que elaborou a Constituição de 1934 e instituiu a igualdade de direitos políticos. Ela mesma exerceu esse direito ao se candidatar a uma vaga como deputada federal. Entre muitas brigas que queria comprar no Congresso estavam ampliar a licença maternidade de 30 dias para 3 meses e reduzir a jornada de trabalho, que era de 13 horas. Berta não obteve votos suficiente, mas se tornou a primeira suplente e acabou assumindo a cadeira do deputado Cândido Pessoa, que morreu em 1936. Em menos de um ano, apresentou o projeto de lei do Estatuto da Mulher e propôs a criação do Departamento Nacional do Trabalho Feminino, Maternidade, Infância e Lar. Infelizmente, a deputada não teve tempo para fazer muita coisa. Em 1937, Vargas instituiu o Estado Novo e fechou o Congresso, retirando de todos os brasileiros o poder de voto. Berta voltou para o Museu Nacional, onde permaneceu até ser aposentada compulsoriamente pela ditadura militar, instituída em 1964. Ali, preocupou-se com o desmatamento e as queimadas muito antes da ecologia e sustentabilidade virarem termos da moda. Apesar de sua atividade como cientista, nunca abandonou a militância e presidiu a federação até 1942. Também representou o Brasil no exterior em diversas ocasiões, como na Conferência Internacional do Trabalho em 1944 e na vice-presidência da Comissão Interamericana de Mulheres de 1953 a 1957. Que evitasse tocar em grandes tabus da época, como o divórcio e a distribuição desigual das tarefas domésticas, não dá para negar que Berta marcou o movimento feminista, tendo sido eleita Mulher das Américas pela União das Mulheres Americanas em Nova York em 1951. Só para se ter ideia, a ex-primeira-dama americana Eleanor Roosevelt, que apoiou a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, tinha recebido esse prêmio 2 anos antes. Berta morreu em 1976, aos 82 anos, em um asilo no Rio de Janeiro. Essa foi mais uma biografia de uma mulher extraordinária que revolucionou o Brasil, Berta Lutz. Tchau, pessoal. Obrigada.